nos dias atuais, como seriam esses personagens? O que a gente teria que melhorar no nosso cotidiano, né? O respeito contra o bullying, a favor da diversidade. Hoje eu trouxe várias histórias que a gente vai refletir sobre essa diversidade, sobre a importância de se perceber e se valorizar a diversidade, tá bom? Então fiquem comigo que geralmente o final é mais interessante ainda de toda uma história legal, tá? As 3 primeiras curtinhas que eu vou contar são de um personagem que está nessas 3 histórias, que é a raposa. Isso, quando a gente pensa em raposa, o que tem a raposa? A esperteza, a astúcia, querer se dar bem. Geralmente nessas histórias tem a raposa ir atrás de algum alimento. A primeira é bem conhecida, muitas dessas histórias que eu vou contar o responsável aí vai conhecer. Por quê? As fábulas vêm lá de antigamente, atravessou o tempo com Esopo, com La Fontaine e chegou nos nossos dias. Então, geralmente, se contaram algumas histórias para os responsáveis, para os professores de vocês podem ter contado, palmas para os professores de sala de leitura, de sala de aula, que geralmente eles contam essas histórias para vocês. Então, vamos lá. A primeira é a raposa e as uvas. Um certo dia, a raposa estava com muita fome. A gente está desesperado, barriga roncando, e ela viu umas uvas bem em cima, bem lá em cima. Ela tentou pegar, foi de um lado, foi do outro, tentou, não conseguiu pegar. Aí o que ela disse para todo mundo? Eu nem queria essas uvas mesmo, tão verdes, tão meio feias, meio sem graça. Qual que é o aprendizado que a gente tem aí, meninos, meninas? Geralmente quem desdenha quer comprar, sabe aquele diálogo, aquele ditado, aquela fala que a gente tem? Geralmente quando a pessoa fala assim pra gente, ai, não gostei dessa saia não. Até hoje o pessoal tá gostando, que eu tô aqui desde de manhã, os comentários o pessoal tá gostando, mas podem dizer que não estão gostando. Não gostei do seu cabelo, não gostei do seu jeito de ser. Geralmente quando a pessoa fala isso pra gente, é que a pessoa queria ser igual a gente, que a pessoa queria se vestir como a gente, queria ter o nosso jeito de ser, mas aí ela fica desprezando para a gente geralmente se diminuir, né? E assim como fez a raposa com as uvas. Ela queria muito a uva, mas não conseguiu. Ah, eu nem queria mesmo. A outra história com a raposa. A raposa era muito amiga da cegonha. E a cegonha foi convidada pela raposa para jantar na casa dela. A raposa quis tirar um sarro, um barato da nossa cegonha. O que ela fez? Fez uma sopa num prato raso. Resumo da ópera. A cegonha não conseguiu comer nada. Saiu arrasada, com vergonha, morrendo de fome. Mas vocês pensam que a cegonha deixou para lá? Não. Passou um tempinho e ela falou, eu vou pegar essa raposa. Agora vai dar certo. O que ela fez? Também chamou a raposa para comer na casa dela. Quando a raposa chegou, ela tinha feito um ensopado de carne. Sabe aquele ensopado, aquela comida que a mãe, pai, quem cuida da gente faz, que a gente adora? Que chega perto e já sente o cheiro? Era assim a comida. Só que ela deixou lá em cima, num prato bem alto, que tinha um pedacinho para pegar. Só quem tivesse bico conseguiria, que era o caso da cegonha. O que aconteceu com a raposa? Também não conseguiu comer nada, nem pôde brigar, dizer nada, porque ela tinha feito o mesmo. O que a gente aprende aí? Qual é o ensinamento que a gente tem aí? Que a gente é tratado como a gente trata as pessoas. Última da nossa fiel companheira já, a boa e velha raposa. Aí eu vou pegar algum adereço aqui, tá? Um belo dia, numa árvore, pensem numa floresta muito bonita, tinha um corvo que achou um pedaço de queijo. Sabe aquele queijo que cheira, que a gente fica com vontade de comer? Esse aqui, estava aqui. Passando a nossa raposa, lembram da característica da raposa? Esperta, astuta. Ela ficou olhando para aquele queijo e pensou, eu tenho que pegar esse queijo. Eu tenho que arrumar um jeito de pegar esse queijo desse corvo. Eu já sei. Ela lembrou que esse corvo era muito vaidoso. Sabe aquela pessoa que adora que a gente fale que ela tá bem, que ela tá bonita? Era assim, esse corvo. Ela foi chegando perto dele e fez assim, nossa, que corvo mais lindo! Que
apenas, que detalhe, nossa, eu nunca vi na minha vida um pássaro, um bicho tão bonito. Agora eu tenho certeza, se ele cantar bem, aí ganhou o concurso. É o bicho mais bonito da floresta. Já sabem, né? O corvo se achando, esquecendo que estava ainda curtindo, ele não tinha ainda comido o queijo, foi querer cantar. Claro, caiu o queijo, a raposa pegou e comeu. E ainda deu uma debochada, ainda brincou com o coitado do corvo. Nossa, você até que é um pouquinho bonitinho, mas esperteza que te falta. Qual ensinamento ficou aí? A gente tem que tomar cuidado com tudo que falam, não acreditar, com a nossa vaidade, perceber, pensar que às vezes as pessoas podem nos enganar para se dar bem, né? Essas 3 histórias foram do mesmo personagem e cada uma delas, com os personagens de animais, a gente aprendeu alguma coisa. Tem infinitas fábulas, infinitas histórias, possibilidades de leituras. As fábulas, elas não se esgotam nelas mesmas, como eu disse para vocês. A partir de uma fábula, eu posso criar outro final, eu posso multiplicar, contar para outras pessoas, eu posso criar outros personagens, eu posso fazer paródias, teatros, poesia em cima dela, né, em cima do comportamento que eu aprendo. A fábula, ela é tão antiga, não sai de moda, para todas as idades ela ainda se torna atual. Agora eu vou usar um pouquinho mais de adereço. E depois eu vou ver os comentários de vocês, viu, gente? Vão mandando aí, se vocês querem alguma sugestão de leitura, vamos embora. Essa história, nessa mesma floresta que eu contei agora, da raposa e do corvo, verde colorido, existia um leão e um rato. Geralmente a gente morre de medo do rato. Eu sou uma, confesso. Mas este rato, ele era um pouco diferente, ele tinha medo de tudo. Até de um mosquitinho ele tinha medo. Sabe a pessoa muito medrosa? Era o rato. Vamos aqui primeiro valorizar o pessoal de Libras. Como que faz rato em Libras, para a gente aprender? Vamos lá? Olha que legal, é isso aí. Vamos aprendendo. Estou aprendendo também Libras e eu acho encantador. Parabéns ao pessoal que trabalha com a diversidade e acessibilidade. Vamos lá. Estava aqui o ratinho, super medroso, como eu disse, e amigos, colegas enchiam, praticavam quase bullying com ele. Riam dele, achavam graça porque ele morria de medo de tudo, de todos. Um belo dia, o nosso amigo rato pensou assim, eu tenho que mudar. Sabe quando a gente acorda e fala, a hora é agora, eu tenho que mudar essa realidade, eu tenho que mostrar que eu sou corajoso. Lembrou que o rei leão era muito preguiçoso. Quem conhece, quem pesquisa, sabe, às vezes a gente vai ver alguma coisa de leão, eles estão dormindo. Não era diferente. O nosso rei da floresta estava lá, dormindo, repousando. O que ele pensou? Eu sou levinho, ele nem vai perceber, eu vou passar pelo leão, vou sair e meus amigos vão falar, nossa, que corajoso, ele foi até perto, andou pelo rei leão. E foi assim que o rato fez. Foi passando, achando graça, mostrando para os amigos. Coisa boa passa, né? Desgraça pouca. Quando ele estava saindo, sem querer ele puxou um pelo do leão. E o leão acordou. Quem está mexendo com o rei leão? Não acredito, um ratinho. Insignificante? Ah, eu vou comer esse ratinho, vou usar de aperitivo, degustação, para abrir meu apetite. Imagina, o ratinho já era super medroso. Com o rei leão falando assim com ele quase desmaiou ali, né? Mas segurou um pouquinho de força que ele ainda tinha. Pelo amor de Deus, me desculpe, foi só uma brincadeira, me deixem ir embora. Se o senhor me deixar ir embora, eu prometo que a nossa amizade será eterna. E você pode contar comigo. Preste atenção que essa é a chave da história. O leão achou graça, né? Chorou de rir. Bom, fazia tempo que alguém não me fazia rir assim. Pode ir embora, seu ratinho, mas não volte nunca mais. E obrigada, até que você divertiu meu dia. O ratinho foi embora bem rápido, claro que com medo
do leão voltar atrás, né? Vai que ele resolve se arrepender do que fez. Foi passando o tempo e num belo momento, quem chegou lá naquela floresta? Um caçador que estava interessado num leão. O leão que se achava melhor, mais forte, mais especial, mais importante que todos. Aliás, nem amigo ele tinha, porque ele achava que ninguém estava à altura dele. Sabe, se acha? Era ele. Estava calmamente, foi acordando, nem pensou que tinha alguma armadilha ali e caiu na tal da armadilha. Ficou desesperado. Por favor, alguém me ajude, algum bicho da floresta me tirem daqui, eu fui preso na armadilha, me ajudem. Meninos e meninas do 5º ano e os outros demais estiverem assistindo. Ele nunca fez amigo. Ele nunca quis saber de ninguém. Ele nunca ajudou, ele sempre se achou superior, que não precisava de ninguém. Neste momento, o que os bichinhos fizeram? Vou ajudar não. Para que eu vou ajudar? Vou me arriscar? Ele nunca gostou de mim, nunca falou comigo. Ah, eu tô com dor nas costas. Ah, eu tenho que cuidar dos meus filhotes. Ah, não posso chegar atrasada em casa. Todo mundo fofocava, todo mundo comentava que o Rei Leão estava lá. Olha, bem feito, não era o melhor, não precisava de ninguém, autossuficiente, mas estava lá o coitado do leão. Todo mundo ficou sabendo, inclusive o nosso amigo rato. E foi correndo ajudar o leão, se achando em dívida com ele. Afinal de contas, o leão deixou ir embora. Quando ele chegou e o leão viu aquele rato, ele falou, meu Deus, eu vou chorar. O que um ratinho vai me ajudar? Não, eu não quero você, chame alguém muito melhor, muito mais capaz que você. O ratinho nem ligou. Aquele momento que a gente é melhor agir, ajudar o amigo, porque se tentar explicar, ia chegar o caçador, não ia dar para salvar. E lá veio o ratinho. Foi lá, foi mexendo, foi roendo e salvou o nosso leão. O leão ficou espantado, envergonhado, sem saber o que fazer para agradecer aquele ratinho. Percebeu como tinha sido injusto com ele e com os demais, achando que nunca precisaria de outra pessoa para ajudá-lo, de outro bicho, de outro alguém. A partir daquele dia, o leão e o ratinho ficaram super amigos. Aliás, as pessoas, os bichos da floresta, achavam graça daquela amizade. Um ratinho com um leão, até festa eles faziam juntos. Era uma amizade sem fim. Porque um aprendeu com o outro. O leão aprendeu que ele sempre precisa, todo mundo precisa de alguém. Ninguém é melhor que ninguém. Um pequenininho pode ajudar um maior, porque cada um tem a sua habilidade, a sua importância. Viva a diversidade. Nunca seremos felizes se caminharmos sozinhos. Agora, nesse momento de isolamento, de quarentena, não é tanta gente um ajudando o outro? É isso que o leão percebeu. E o ratinho percebeu também, crianças. Meninos e meninas. A gente chama criança 5º ano também, porque para a gente, professor, tudo é criança. Mãe, pai, tudo é criança. Ele aprendeu também. Ele percebeu que ele era corajoso. Ele só tinha uma coragem diferente dos outros. Não precisa ser igual. Quando precisou dele, um amigo como o leão, ele foi lá e ajudou o leão. Pessoal, essas histórias que eu contei, tem muitas outras, se der tempo eu vou contar mais uma, são o que eu disse, fábulas. E como eu falei no começo, vocês podem criar, multiplicar, contar para os outros, porque sempre tem uma história e a fábula é infinita. Eu falo para os meus alunos que de lá vieram os contadores de histórias, de lá da antiguidade. Sempre existir um contador. E a gente também acaba sendo contador de histórias no nosso dia a dia, contando uma história para um para outro. Primeiro com os desenhos, né? Depois com a fala, nas rodas de conversa de fogueira, um contando para o outro. Depois, né, se aprendeu a escrever e aí ficou mais fácil de registrar, de guardar essas histórias. Cada um com a sua cultura, tá bom? Agora a última, tem um tempinho. É uma clássica. Sim, é da cigarra e da formiga. Eu uso meus adereços de casa e se vocês forem contar, fazer um teatro em casa, o que vocês tiverem com criatividade, vocês conseguem fazer também.
Nessa floresta, que a gente já contou várias histórias aqui, existia uma cigarra que adorava rock and roll, adorava brincar, adorava dançar, não queria saber do futuro. E neste momento estava um calor, um verão, uma delícia. E assim ela ficou. Nessa mesma floresta tinha o oposto, as formiguinhas. Trabalhavam, nada de diversão, vão pegar as flores, frutos, sementes, levar tudo para o formigueiro, porque já já veio o inverno. Quando a nossa cigarra via as formiguinhas trabalhando, achava muita graça. Ria delas, brincava, zombava. Para que essa preocupação? Com o outono lá longe, eu vou curtir, é o verão. Não tinha nem morada. Um dia ela dormia numa árvore, depois em outra, nem ligava. As formiguinhas não, nada de diversão. Ainda pediam ajuda às vezes para a coitada da cigarra, que ria delas e nem ligava. Mas é claro que o tempo vai passando. E as estações do ano que a gente aprende na escola: primavera, verão, outono e veio o inverno. E meninos e meninas, aquele inverno foi o inverno mais rigoroso daquela floresta. A dona cigarra parou de cantar e a formiguinha de trabalhar. Acontece que as formiguinhas tinham para onde ir, não é mesmo? Deixaram tudo lá no formigueiro. E a dona cigarra? Não tinha o que fazer, não tinha morada, nem para o almoço, nem para o jantar, tinha nenhum alimento. Ela pensou, e o que restava a ela? Ir atrás do formigueiro, porque era o lugar que ela tinha certeza que tinha alimento. Chegou no formigueiro, bateu a porta. No começo, as formiguinhas não abriram, depois perceberam que tinha alguém lá. E a formiguinha perguntou: nossa, dona cigarra, o que a senhora está fazendo aqui com tanto frio? Ah, eu vim pedir ajuda. Eu estou com frio, estou com fome. Ué, mas o que a senhora ficou fazendo no verão? A gente já sabe que ela ficou não fazendo, né, criança? Eu fiquei dançando. A formiguinha olhou bem para ela, a rainha das formigas. Se a senhora ficou o verão inteiro dançando, passe o inverno cantando. Meninos e meninas, lembra que eu falei das fábulas que vieram lá antigamente, vieram para cá? Como Monteiro Lobato transformou, La Fontaine e outros escritores. Se vocês pegarem essa história original, muitas das vezes ela vai acabar aqui. As formiguinhas vão rir, vão dar essa lição de moral para a dona cigarra e a cigarra vai embora, triste, quase caindo lá, com tanto frio, com tanto vento, com tanta fome. Eu, em minha sala de leitura, já dou uma mudada e outros escritores, outros contadores recontam essa história como eu faço. Que a dona formiguinha chamou a dona cigarra para entrar, cuidou dela, deu uma sopa quentinha, um cobertor, até uma bacia de água quentinha para ela pôr as patinhas. Com o tempo, a dona cigarra percebeu como tinha sido injusta com as formiguinhas, rido delas e como tinha sido errada de não se preocupar. Pediu desculpas, que é o que a gente faz quando a gente acha que deu mal, né? Fui errada com alguém. Pediu desculpas para as formiguinhas, ajudou nos afazeres lá do formigueiro, arrumou uma cama, limpou a casa, como a gente faz quando ajuda pai, mãe, quem cuida da gente. E assim ficaram amigas. E o melhor, a rainha das formigas foi tão legal com a cigarra, viu tanta mudança da dona cigarra, que deixou ela cantar e dançar lá no formigueiro. Sim, ela ensinou a tocar guitarra, ela ensinou a dançar, a curtir as formiguinhas. E nesta história, assim como a do leão e do rato, todo mundo aprendeu. A formiguinha aprendeu que é bom trabalhar, mas também tem que ter os momentos de diversão. E a cigarra? Acho que a cigarra, assim como o leão, aprendeu ao coletivo, aprendeu que a gente não vive sozinho, que é legal e importante ajudar o outro, respeitar a diferença do outro, que cada um tem um jeito e isso que deixa o mundo mais bonito. E aprendeu que é legal se divertir,
mas que também é muito importante o trabalho e a obrigação, o equilíbrio entre as duas coisas. As duas perceberam, né? As formiguinhas e a cigarra. Como é legal a gente entender, respeitar a diversidade, que não tem certo ou errado. Cada um é do jeito que é. Viva a diferença e cada um pode ser do jeito que quiser, desde que respeite, mas como é bom aprender com o outro também. Essas fábulas fazem a gente refletir sobre nós, sobre os nossos erros e acertos e como a gente pode aprender também, tá? Eu vou pegar aqui o que vocês mandaram, que gostaram das histórias. Diz que tem medo de rato, eu também. E, aliás, esse ratinho, imagina esse ratinho em casa, ele assusta, né, gente? Porque aqui no cantinho parece de verdade. As fábulas me fizeram refletir. Procurem outras fábulas, gente. Procure, pergunte para os professores de vocês, nas voltas às aulas, em algum aplicativo que vocês tiverem acesso. A literatura é maravilhosa em qualquer momento e nesse momento de quarentena e isolamento social, ela é riquíssima. Vocês gostam de gibis, que eu sei, essa idade, de diários, né? De histórias de bruxos, tudo é importante, tudo é legal, tudo é bacana, mas procurem outras fábulas, tentem contar e recontar, escrever uma de vocês, é sempre muito legal conversar com os amigos sobre outras possibilidades de fábulas, tá bom? Obrigada pelo carinho aqui, tá? Obrigada pela atenção. Se cuidem, se preservem, né? A gente fala sempre, mas é sempre bom dizer. Lavem as mãos, usem álcool gel. Se puderem, fiquem em casa, que em breve estaremos todos juntos. Pessoal, humildemente eu agradeço. Espero que vocês tenham... Eu coloquei várias possibilidades de histórias aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muita gratidão e até a próxima, porque a gente sempre tem uma boa história para contar. Um beijão. Olá, eu sou o Marcos, eu sou aqui da Secretaria da Educação do Departamento de Tecnologia de Sistemas. Hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. O aplicativo do Centro de Mídias SP, ele permite que o professor continue dando a sua aula e o aluno lá da sua casa continue assistindo às suas aulas, de forma que seja online e interativa. Além da disponibilidade tecnológica, o aluno e o professor terão uma aula totalmente interativa e eles conseguirão, inclusive, conversar durante a aula. O aluno conseguirá levantar a mãozinha pelo aplicativo e colaborar a aula junto com o professor. Conseguirão conversar através do chat, onde o aluno pode mandar as mensagens, interagindo com os demais alunos e incluindo o professor lendo também as suas mensagens e responder o que os alunos estão falando com ele. Vale lembrar que o aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. E, posteriormente, a gente vai disponibilizá-lo para o Windows também. Para você acessar o aplicativo, basta usar o seu usuário e sua senha da Secretaria Escolar Digital e, caso você não lembre a sua senha, é só acessar sede.educacal.sp.gov.br, clicar em Esqueci a senha. Isso vale tanto para aluno quanto para professores. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. Veja, essa é a primeira tela do aplicativo. Quando você entrar, professor, digite RG e seu usuário, e aluno, escreve diretamente o número do seu RA e a UF. Aqui nesse caso, eu vou logar com o meu usuário. Após digitar a senha, clicando em entrar, ele aparecerá essa tela. Essa é a carinha do nosso aplicativo. Veja que aqui tem o canal, tá? Aqui mais para frente vai ter mais canais, onde serão os canais de professores, de matérias e de aulas. Ao clicar aqui em canal do Centro de Mídias, veja, aqui já está tendo alguns testes, onde alguns professores que já logaram estão mandando algumas mensagens dentro do aplicativo, tá? Essa é a mesma tela que o aluno vai ver durante a apresentação da aula. Para o professor, quando ele chegar nessa tela, para ele iniciar uma aula, ele vai apertar nessa mãozinha levantada.
Veja, aqui é clicando em desejo participar ao vivo do canal. Para o aluno, clicando nessa parte, o professor simplesmente vai receber um alertazinho para mostrar para ele o seguinte: olha, o seu aluno deseja fazer uma aula colaborativa com você. Isso significa que o seu aluno quer participar da aula ali durante. E para o professor, quando ele clicar aqui, quero entrar ao vivo, a aula iniciará automaticamente ao vivo para os alunos que já estão dentro do canal. Clicando aqui em quero entrar ao vivo, veja, iniciou automaticamente. Agora, se fosse o aluno apertando esse botãozinho, apareceria aqui que o aluno X gostaria de participar e colaborar aqui com o professor. Para fechar a transmissão, é simplesmente clicar de novo na mãozinha, ele encerrou aqui a transmissão online. É importante perceber que mesmo após a aula, o chat, aqui neste caso, ele continua em andamento. Ou seja, os alunos estão lá conversando mesmo após as aulas. Veja, o professor terá a possibilidade de anexar documento, mandar fotos, vídeos, localização, contato, tudo pelo aplicativo. Veja, o professor quanto o aluno podem receber algumas mensagens privadas que não estão ali durante o chat. É só você voltar na tela inicial e clicar aqui em Conversas, que mostrará a todo mundo que te mandou mensagem. Conforme tiver novas orientações e novas funcionalidades dentro do aplicativo, voltaremos aqui para dar mais informações para vocês. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, galera, chegamos! Pois é, ontem o Pro Rodrigo, ele terminou o dia, né? Foi o último professor, a última disciplina. Hoje não. Hoje, depois da aula do Pro Rodrigo, tem aula com a professora Lilian, professora de matemática. Então, já vamos nos organizando exatamente para a gente promover aquela discussão. E olha, grandes mestres, ontem a participação de vocês foi simplesmente sensacional. Foi assim incrível. Porque em cima do que vocês me colocaram, confesso, cheguei em casa e comecei a refletir em cima das respostas. Aí, eu abri aquele formulário, lembra que eu coloquei um QR Code para vocês responderem? E, a gente chegou com mais de 10 mil respostas. Selecionei algumas e, basicamente, cheguei à conclusão que nós temos muitos, mas assim, muitos problemas urbanos. E muitos problemas urbanos que, infelizmente, assolam sobretudo pessoas que estão à nossa volta. Pois é, hoje nós vamos, digamos, dar um passo 2, vamos passar de fase. Afinal, eu tenho aqui nesta sala agora do 5º ano só gente responsável e que quer ver um Brasil cada vez melhor. Então, hoje no nosso passo 2 nós vamos discutir alguns elementos muito importantes. E olha, Free Fire, Minecraft, entre outros joguinhos, muito legal, mas no momento da aula, não. Beleza? Bom, galera, vocês já sabem, para assistir essa aula são 2 opções. Uma é pelo canal da TV Educação, a outra é pelo aplicativo do Centro de Mídias. Lembrando, tem muita gente ainda perguntando, ora, professor Rodrigo, onde você lê os comentários? Como eu faço para participar? Na televisão não tem isso? Simples. O comentário, ele acontece no aplicativo, um ambiente ali controlado, que inclusive uma galera já está começando a se identificar. Olha só, você vai fazer o download assim. Você entra na loja de aplicativos do seu celular e digita Centro de Mídias SP Educação Infantil e Anos Iniciais. Mais uma vez,
Fortaleça esse rolê na educação infantil e anos iniciais. Porque se você só colocar centro de mídias, você faz o download do ensino fundamental e do ensino médio e aí não dá para acompanhar esse rolê. Beleza? Bom, galera, antes de começarmos a aula, vamos fazer aquele de praxe, fazer a chamada. Para fazer a chamada, já vou pegar aqui o celular, olhar o comentário da galera. Olha só, deixa eu dar uma avançada. Beleza. Fala, Isabela, tudo bem? Leonardo, Miguel, Elzio, Brian, Luana, Ana Clara, Nicole, olha só, show de bola. Guilhermeza 136973266, foco na aula, beleza? Eu acho que tudo funciona certo no momento correto. Lembra que tudo que vocês coloquem aqui fica registrado, beleza? Vamos lá, galera, para cima deles. Show de bola. Grandes mestres, nós estamos discutindo um assunto extremamente importante, que são os problemas urbanos. E olha que é um assunto muito importante, então nesse momento, se você, por acaso, realizar qualquer tipo de brincadeira aí no comentário, você não está sendo próximo de uma outra pessoa, ou melhor, está faltando a empatia. Um dos grandes problemas da sociedade é nunca pensar no coletivo. Infelizmente, muitas pessoas só pensam em si. Tanto que tem uma moda aí do 5º ano, e olha, o professor está bem triste, porque eu venho acompanhando, vocês não sabem, mas quando eu estou passando aula de outros professores, e até a mesma minha, eu venho acompanhando os comentários. E aí tem uma galera, quem gosta disso tal, copia e cola, ou quem viu meu comentário, copia e cola. Olha, isso mostra desrespeito para com os professores que estão aqui e também para com os seus professores. Afinal, nós estamos num ambiente de aprendizagem, beleza? Então, na aula de hoje, grandes mestres, nós vamos discutir os problemas urbanos. Olha que interessante. Eu quero que agora no comentário geral, vocês comecem a colocar, aliás, vocês vão colocar tanto nos comentários quanto no caderno. Quem não está com o aplicativo, coloca no caderno. Então, coloca o título bonitinho, beleza? Não esqueçam de colocar a data e já coloca assim. O que as imagens representam? Hoje, nós vamos discutir estritamente os problemas urbanos. Lembre-se que a gente está discutindo poluição, problema urbano, problema rural, hoje, problema urbano. Já discutimos também a concentração econômica, os setores da economia, muitas coisas. Então, o que a gente vai fazer hoje? Coloquem no caderno o que as imagens representam. Vamos lá. Olhando essa imagem, que inclusive elas vão entrar na tela agora. Olha só. Escrevam o que as imagens representam. Vamos lá. Olha só. Show de bola. Fora poluição. 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 Poluição, poluição. Aí que tá. Ó. A Fernanda colocou poluição. Ela foi a primeira a colocar. Pelo menos foi o que eu li ali. Ela colocou poluição e aí geral colocou poluição atrás. Vocês são malandros, eu conheço, eu sei desse rolê. Eu quero que vocês olhem bem as imagens, ela vai entrar na tela. Vamos lá, gente, vamos fortalecer, vocês são bons. O que essas imagens, para além de poluição, ela nos traz? Olha só, trânsito, indústria, pobreza, poluição, moradores de rua. Ó, vamos aprender. A rua não é uma casa, então não existe morador de rua. Existe pessoa em situação de rua. Nós vamos mudar isso do nosso vocabulário. A rua não é uma casa, é uma situação infeliz que a pessoa se encontra. Então, são pessoas em situação de rua, beleza? Inclusive, vira agora para o seu responsável e fala, não existe morador de rua, existe pessoas em situação de rua. Mas é claro, João, que eu super te compreendo, porque nós também estamos ressignificando todo o nosso vocabulário, beleza? Afinal, a rua não é uma casa. Se não é uma casa, você não pode morar na rua. Tudo bem? Olha só o que vocês me apontaram. Muitos colocaram, tanto na imagem, nesta imagem, que o professor está colocando, vou colocar aqui, ó, dar uma destacada para vocês. Tanto nesta imagem, quanto, de fato, nesta imagem, nós temos, sim, a poluição. Mas olha que interessante, o professor colocou esta imagem aqui que eu estou destacando para vocês. Por que o professor colocou essa imagem? O que vocês acham que isso representa? Vamos lá, deixa eu olhar aqui os comentários. Muito bem, destruição, bomba, fábrica, bomba, Olha só, de fato, esta imagem ela acaba representando bomba, mas eu quando estava tentando construir essa imagem, era a ideia da violência urbana.
mas confesso para vocês, na hora que a gente coloca algumas imagens de violência urbana, muito toca, porque são imagens extremamente pesadas. Então eu tentei representar esta bomba por meio da violência urbana. Esta imagem aqui que o Pro está colocando também para vocês, essa imagem é a imagem da pobreza, que vocês inclusive colocaram. Isso, infelizmente, mostra uma triste realidade do Brasil. Só para vocês terem ideia, grandes mestres, a segregação socioespacial, segregação é alguns em um canto, outros em outros, tá bom? Segregação, separação, a desigualdade social do Brasil é uma das maiores do planeta e, inclusive, nós temos que pensar em combatê-las. Não gostaria de falar, mas um grande problema urbano é sim a segregação socioespacial. Aliás, sabe de onde o Pro pegou essas imagens? De verdade? Das respostas que vocês me enviaram. Sim, vocês têm noção da responsabilidade de vocês na construção da aula de hoje? Então eu entrei lá no formulário, peguei as respostas que vocês me enviaram e vocês me elencaram vários problemas urbanos. E claro, muitos também colocaram a ideia do trânsito, que é esse monte de carro, moto, enfim, dos grandes problemas urbanos. Agora a gente vai começar a pensar o seguinte: se nós temos muitos problemas urbanos, vamos então listá-los aqui. Nesse exato momento, com seu caderninho, bonitinho, na frente da TV, na frente do celular, enfim, onde você estiver, sério, escreva o título, Problemas Urbanos, e coloquem esses 4 elementos que nós vamos discutir hoje. Saneamento básico, segregação, trânsito e violência. Coloquem aí, isso é muito importante. Para nós discutirmos item por item, eu quero aqui construir a vocês a seguinte maneira. Para vocês que estão aí, o que significa saneamento básico? O que significa? Vamos colocar lá, olha que show de bola. Isso, eu sempre gosto, isso mesmo, Camila, nós somos importantes, isso, a galera sempre coloca, e aliás, para nós sermos importantes, nós só conseguimos ser importantes quando um outro é importante. Ninguém consegue ser importante sozinho, ouviram? Ninguém. Por isso que a gente está discutindo esses problemas urbanos e, levando um pouco de consciência para essa molecada. Responsáveis, eles são capazes de mudar o futuro, vocês sabem disso. Então, é trocar ideia, ainda mais com o 5º ano, que está numa fase de virada de um ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, essa molecada é estouro. Então, trocar ideia sim com eles. Vamos discutir aqui a segregação, grandes mestres. Saneamento básico, olha só, o professor já está viajando aqui. Olha o que eu descobri hoje. O oráculo me falou que isso aqui é uma borrachinha pequena. Olha que bonitinho, cara. Vamos discutir então aqui o saneamento básico, eu quero muita atenção. Eu convido agora os responsáveis, dá um grito aí. Pai, mãe, família, responsável, tio, o que é saneamento básico? E a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, sério, lembrando que a gente está num ambiente controlado. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês, coloquem nos comentários. Eu vou olhar aqui a minha colinha agora, tá bom? Saneamento básico, o que a galera começa a colocar? Olha só, saneamento básico, esgoto, água, Gente, vamos mudar o lance de poluição? Vocês estão indo para a linha confortável. Poluição é igual 2 mais 2 é igual a 4. Na hora da dúvida você fala 4. Vamos lá, poluição. Então, esgoto, geral, esgoto. Falta de água. Grandes mestres, vocês estão certos, mas o saneamento básico, ele é extremamente importante. Sério, muito, muito importante. O saneamento básico é o que leva a rede de esgoto, bem como também dá o acesso à água, ao tratamento de água. E o grande problema de grandes centros urbanos é exatamente a falta do saneamento básico, ou seja, a falta do tratamento de água, bem como a falta da rede de esgoto. É triste pensar, amores, mas infelizmente o saneamento básico também no Brasil não é uma grande realidade. Lembra que a gente discutiu que infelizmente, ou felizmente, a grande concentração econômica está na região sudeste. Então, muitas pessoas vieram para cá, o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, Rio, Minas, a região sudeste, cresceu de maneira muito rápida e a economia cresceu de maneira muito rápida, muito. Mas, muita atenção, o desenvolvimento social não. É uma que a gente está discutindo. Lembra que ontem eu inclusive falei que muitas pessoas que estão em regimes de segregação, elas estão no setor terciário, vocês lembram? Setor terciário é um setor muito presente nas cidades. Serviço,
comércio, enfim, setores da economia. Então, vamos sempre lembrar. Beleza? Galera, saneamento básico. Para quem entendeu o que é saneamento básico, dá um ok. Eu quero ver agora bombar de comentário. Vai, ok. Quem não entendeu, fala não, diz não, escreve não, que aí eu paro. Vamos lá, ok. Muito bem. Olha só, o ok como é rápido de digitar, a galera já digita e bom. Ó, não. Escutei, eu vou até pegar aqui, ó. Show. Isso, deixa eu ver quem falou não. Diego Moreira. Vem cá, aproxima da televisão ou do celular. Diego, vou conversar com você agora. Sério, vamos lá, Diegão. Diego, é o seguinte, sabe quando você abre a torneira da sua casa ou da sua residência e sai água? A torneira? Essa água ela só sai porque tem saneamento básico, isso é bem interessante. Pode parecer estranho, mas essa água ela passou por um tratamento. Ou mesmo quando você vai no banheiro e aí as suas necessidades vão embora, está indo para a rede de esgoto. Isso é saneamento básico, é muito importante. Aí você deve falar, mas isso é normal? Olha, até pouco tempo atrás, muitas casas, até hoje também, né? Muitas casas não tem isso não. Infelizmente não tem acesso à água, não tem acesso ao esgoto, não tem acesso ao saneamento básico. Então, o saneamento básico é o conjunto de medidas para valorizar a saúde, que leva água potável, que leva esgoto. Tudo bem? É Danilo, né? Deixa eu só confirmar aqui o nome, para nunca... Diego. Beleza, Diego? Show de bola, Diego. Boa, boa, boa. Limpeza da água. Deixa eu ver aqui que a galera colocou. Ó, Pietra. Essas identidades é muito interessante. A Pietra colocou, tipo no Ceará, né, professor? Não, Pietra, olha só. Aí a gente tem que começar a entender o seguinte. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente está falando a nível de Brasil. Eu acredito que você imaginou, por exemplo, naquela galera mais antiga, que mora ali em lugares bem espaçados, na zona rural, que não tem nem acesso, por exemplo, pensando em fossa. Provavelmente conversem com os seus responsáveis que eles vão argumentar. Mas isso não é uma realidade assim do Ceará, isso é uma realidade do Brasil. Tudo bem? A gente tem que começar a mudar, porque imagina, você vira para uma pessoa e fala, ah, da onde você vem não tem saneamento básico. Não, não é assim. Isso é um problema do Brasil. Mas eu entendi o que você quis falar. Eu acho que talvez você tentou construir a ideia do espaço rural. Show de bola, beleza. Opa, vou ter que dar bronca aqui de novo. Olha só. E eu gosto de pegar os nomes, é assim. É assim. Então, inclusive, se tiver um moderador e está me escutando agora, para retirar essa galera que infelizmente não está estudando direitinho, ó, Cauã Sacrame, quem joga Free Fire e copia e cola. Cauã, nós estamos em aula, então eu acho que não dá para você ficar brincando assim, né? Não é verdade? Quem joga Free Fire joga depois da aula. Então a gente tem que ter essa atenção, tá bom? Beleza? Ó, nós estamos aprendendo juntos. As professoras e os professores estão aí. Olha aí, ó, e não é também para escrever toma, não, tá bom? Ó, a galera eles começam, toma, não é, mas ó, foco. E vocês já sabem disso, a nossa conversa já é ali tete a tete, a gente tem que... Cara, eu olho vocês, eu lembro da minha molecada do 5º ano. Aliás, a escola, um grande abraço para os estudantes da IMF Infante Dom Henrique, que em breve vai se chamar IMF Espaço de Ibitita, localizado ali no Bom Retiro, ali atrás do estádio do Canindé, beleza? Ó, vocês moram no meu coração, se tiver alguém assistindo aí, eu quero dar um beijo para vocês, minha molecada do 5º ano, 1º, 2º, 3º e 5º ano. Show de bola. Bom, nós já discutimos então o saneamento básico. Vamos discutir agora a segregação. Isso aqui é muito triste. Muito, 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 muito triste. Gente, o Pro vai tentar fazer um desenho que simboliza a segregação. Segregação é isso daqui, ó. Inclusive, se vocês quiserem reproduzir no caderno de vocês, podem. Então, aqui é um espaço. No meio, eu tenho uma divisão. Nesse espaço A, eu tenho tudo do bom e do melhor. Tudo. Eu vou colocar uma setinha para cima. Eu tenho tudo. Esse é o espaço B. Esse espaço B, ele não tem nada. E, infelizmente, o espaço B não pode ter nada que o espaço A tenha. Isso é segregação. E aí eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, que inclusive a gente começou a discutir na aula de ontem. Grandes centros urbanos têm um processo de favelização, a consolidação de espaços que se segregam. Isso é um dos grandes problemas urbanos. Pessoas que não têm o acesso
ao saneamento básico, que não tenham acesso aos serviços governamentais. Aliás, grandes mestres, muitos, infelizmente, e aí é onde vocês têm que valorizar também, não estão tendo a oportunidade, nem pela TV, tampouco pelo celular, de assistir a esta aula. Então vocês estão tendo essa oportunidade de a gente trocar ideia. E aí fica brincando. Para pensar um pouquinho que a gente só consegue ser importante se todos forem importantes. Então, se você consegue, de certa maneira, levar um pouco do que nós estamos discutindo para quem não tem acesso a isto, seja por WhatsApp, seja por uma abertura. Às vezes, cara, tu abre a janela, ao olhar a sua janela, você já observa pessoas que não têm. Fala, tenta conversar, ó, o assunto é esse, foi discutido isso. Tenta minimizar os impactos. Lembrem-se, eu só sou importante porque vocês são importantes e todos devem ser importantes. Sabe o que nós temos que nos tornar, nesse exato momento? Multiplicadores do conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Cada um tem sua dinâmica. Vou contar um segredinho aqui para vocês, vocês já estão no 5º ano, a nossa conversa já pode ser mais firme. Ó, o Pro Rodrigo, eu tenho alguns estudantes que não têm acesso ao celular, não têm acesso ao aplicativo, não têm acesso à televisão. Aí eu fico lá em casa pensando, meu, como que eu vou levar? Eu não posso simplesmente falar, já que eles não têm, não. Aí o que eu tentei? Eu montei um material mesmo, papelzinho impresso, digitei, e aí com toda estrutura de segurança, eu dei um jeito de levar para eles. Isso, dei um jeito. Ah, mas não é o vídeo, não é a internet, é diferente. Mas eu levei um pouco, isso é importante. O professor, tem alguns que só têm acesso ao WhatsApp, aí eu gravo um áudio e mando para eles. É assim, vocês também podem fazer isso. Grava um áudio, olha a aula do professor Rodrigo, hoje ele discutiu problemas urbanos, ele discutiu segregação, discutiu saneamento básico, deu bronca nos moleques que estavam causando no comentário. Insere eles também, beleza? Então, porque se você inserir, você vai minimizar a segregação. Show de bola, galera. Tô falando, o 5º ano é pistola. Galera, você viu, ó, os comentários aqui tá só show de bola. Eu queria entender porque a galera, infelizmente coloca alguma coisa assim, ó, tal. Como chama o site? O site tá aqui, ó, vai aparecer aqui na tela. Aí você já vai copiando enquanto o professor vai falando, beleza? Esse é o site que tem todas as informações. Outro grande problema também urbano, grandes mestres, é esse daqui, o trânsito. Vixe, o trânsito é seríssimo, hein? O trânsito, o oráculo já está falando que faltam 5 minutos, então a gente já tem que ir no foco, hein? Galera, o trânsito, ele é um problema seríssimo porque, além de atrapalhar a mobilidade urbana, ele também gera grande poluição. Pois, quanto mais carro parado, mais petróleo queimando, mais poluição atmosférica gerando. E a gente sabe disso. Aliás, uma das maneiras de minimizar o trânsito é melhorar a mobilidade urbana, melhorar o transporte público. Mas a gente sabe, gente, o transporte público é complicado. Países sérios investiram em transporte público para uma melhoria. Então, repara quantos problemas urbanos nós temos. E eu lembrei do transporte público aqui agora, porque, se eu não me engano, a Estela, ela colocou lá no comentário que o transporte público, na aula de ontem, é um sério problema. Beleza. Ó, a Maria Eduarda, ela já inverteu. Quem quer estudar, copia e cola. Gostei disso, Maria. Maria, hashtag I love you. Show, tá vendo? Agora a galera já tá mudando. Antes era, quem quer ir embora, copia e cola. Quem quer jogar Free Fire, copia e cola. E veio a Maria. Quem quer estudar, copia e cola. Maria, estamos juntos, somos importantes. É isso aí, Maria. Você mora no meu coração. Como que é coração em inglês agora? Girth, né? Esqueci. Girth, hein? Nossa, agora me deu um branco, velho. Ó, me veio e me fugiu. Mas você mora no meu vermelho aqui, ó. No coração vermelho, tá, Maria? Olha só, Maria, e um dos grandes problemas também, ó, não só a Maria, como outros, é a violência urbana. Violência urbana. Quando a gente pensa em violência, amores, provavelmente na cabeça de vocês que estão no 5º ano deve vir alguma coisa assim, arma, bandido, ladrão, assalto. Mas a violência está em todos os lugares, beleza? Então a gente tem violência fora e dentro de casa também. E isso também entra como violência, tá bom? A violência doméstica é um dos sérios problemas que nós vivemos. Então os problemas urbanos, reparem que são
infindáveis. É claro que o Pro Rodrigo queria aqui ficar discutindo com vocês, mas o oráculo já falou que eu tenho apenas 2 minutos. E como eu só tenho 2 minutos, eu já vou ter que ir embora. Vamos para a atividade de hoje? Vamos lá, organizando, pegando o caderno. Olha a atividade de hoje. Eu estou mudando, ó, não mudou, mas eu tenho o oráculo. Quer ver? Olha o oráculo mudando. No 3 ele muda. Quer ver? Calma. Gente, antes de mudar, vou fazer o teste aqui agora, ó. Pedro, Gustavo e Ângelo. Mãozinha na frente da televisão, vai. Pedro, Gustavo e Ângelo. No já, vocês falam, muda oráculo. Muda oráculo, mudou. Ó, não mudou, mudou. Beleza. Tem essa pergunta, é possível resolver os problemas urbanos? É que hoje eu me estendi um pouco, mas o oráculo vai ter que mudar de novo. O oráculo, não vou nem conseguir falar isso para vocês, mas tudo bem, oráculo, muda de novo. Boa! Gente, hashtag vamos pensar. Nesse exato momento, eu quero que vocês ou tirem um print da tela que está aparecendo agora para vocês, ou fotografem, ou usem o caderno para escrever isso aí. Não tenham pressa não, fica tranquilo, vocês podem me entregar. E pode me marcar nas redes sociais com essas atividades que eu estou curtindo demais. Olha só, agora muita atenção aqui no Pro Rodrigo, muita atenção. Gente, vocês vão fazer o seguinte, agora é sério, olha só. Vamos montar essa tabela, vocês vão colocar os problemas urbanos dentro de cada problema urbano. Vamos lá, dentro de cada problema urbano, você vai apontar uma possível solução. Esse problema urbano está em qual setor da economia, primário, secundário ou terciário? E quais das regiões brasileiras que concentram esse problema? Sudeste, Norte, Centro-Oeste? Ah, você deve estar pensando agora. Poxa, professor Rodrigo, essa atividade é um pouco complicada. Sim, é complicada e deve ser. Afinal, nós já estamos no nosso 5º encontro e vocês já estão no estouro. Amores, eu não consegui hoje, o oráculo já está me avisando que falta 1 minuto só e não vai dar para a gente trabalhar, ter o nosso diálogo em Libras. Mas olha, que fica muito claro o registro que estas pessoas são extremamente importantes para que tudo isso seja democratizado. Hoje eu não consegui devido ao tempo, mas eu confesso e prometo que na próxima aula eu vou discutir. Lembre-se, galera, nós só somos fortes se todo mundo for forte. Quem quer estudar, copia e cola. Olha só, muito bem, vocês são incríveis. Ah, uma dica, álcool em gel, mantenha a mão limpa. E se, responsável, você tiver que sair, a realidade é de cada um e nós sabemos disso, usa máscara e evite aglomerações, pois a gente tem que conter o avanço dessa loucura que está e parte de nós. Muito, muito, muito obrigado, galera. Lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. E com vocês agora, a professora Lília de Matemática. Começa agora o Enigma da Minhoca, porque eu sou mole, mas sou enigmática. Vocês não sabem o que é enigma? É fácil, enigma é um mistério que vocês terão que decifrar. Vocês podem chamar também de quiz ou de game, entenderam? Ótimo, então lá vai! Qual dinossauro tem um nome que significa ladrão veloz? A. Velociraptor. B. Megalossauro. C. Dracorex. D. Tiranossauro. Tempo! A resposta certa é a alternativa A. Velociraptor. Ai, ai. E aí, você acertou? Se não acertou, não tem problema. Você acerta da próxima vez, porque todo mundo erra de vez em quando, né? Um beijo e até a próxima. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação.
príncipe encantado, um beijo. Adormeci. Olá, começa agora mais um Carochinha Quer Saber. E eu quero saber se você conhece tudo sobre contos de fadas, hein? Será mesmo? Então você deve se lembrar da história daquela princesa que espeta o dedo e dorme por muito tempo. Até ser acordada por um príncipe encantado. Isso mesmo, eu estou falando da Bela Adormecida. Mas o que a Carochinha quer saber é onde a Bela Adormecida espeta o dedo. No alfinete. B, no palito de dentes. Ou C, na roca de fiar. Tempo! A resposta certa é C, roca de fiar. Você sabe o que é uma roca de fiar? Roca de fiar é um tipo de máquina muito antiga que serve para fabricar, fiar a linha feita da lã ou do algodão. É isso aqui, olha só, presta atenção. A lã entra aqui e sai como um fio. Ai, 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 ai. Me espetei e agora eu acho que vou dormir e dormir até um príncipe encantado chegar. Até o próximo Carochinha Quer Saber. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal! Fala, galerinha do 5º ano! Que prazer estar aqui hoje com vocês! Bom, hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu faço com as minhas turmas lá na escola, tá? Eu sou a professora Lilian Barbosa e, assim como as professoras de vocês, eu também dou aula na escola pública, tá certo? E para começarmos a aula de hoje, que vai ser de matemática e vai envolver aí uma viagem ao espaço, nós vamos começar com alguns combinados que vocês já devem estar super atentos. Então, olha lá, material. Separe aí seu material. Eu sei que já acabou uma aula agorinha, faz pouco tempo, 5 minutinhos. Então, organiza aí seu caderno, tá certo? Anota a data, a disciplina, que é matemática, ok? Faça aí os seus registros, anotações. Se precisar, ao longo da aula, tire um print do celular, bata uma foto da tela, tá certo? Para você ver com mais calma depois. E, claro, sempre que eu solicitar, e eu preparei hoje uma boa interação para nós fazermos no decorrer da aula. Combinado? Então vamos lá. Olha, o que nós falamos agora sobre organização tem tudo a ver com essa aula de hoje, tá? Tabelas. Vocês com certeza já se depararam com diversas tabelas por aí, tá? Elas ajudam a fazer o quê? A organizar os dados para quem está lendo, né? Elas organizam as informações para qualquer pessoa poder ler. Então, por exemplo, no material de vocês, né, do EMAI, vocês encontram essas tabelas aqui.
E as tabelas, elas vão dando informações diferentes. Daí a importância da gente fazer uma boa leitura das tabelas. Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela como essa daqui, que nos apresentam as cidades com a sigla dos estados e também o número da população. É o que a gente chama de tabela simples. Por quê? Porque ela tem aqui os descritores, que nesse caso são os nomes das cidades e os estados, né, a sigla dos estados, e quantas pessoas moram em cada um daqueles lugares. Também tem esse tipo de tabela que é muito importante, que vocês devem encontrar aí sempre, né, de estudos, aqui no caso de dengue. Então, tem os estados na primeira coluna, né, são os meus descritores, e eu tenho na segunda coluna as informações de quantas pessoas, não é, tiveram dengue em determinado ano, para se fazer uma comparação no ano seguinte. Vocês com certeza repararam que aqui eu tenho 2 colunas depois dos meus descritores. Isso significa que é uma tabela de dupla entrada. Também tem uma tabela que é muito comum e que vocês se deparam muitas vezes quando vão lá na cantina da escola, nas festas que tem, festa junina, que vocês costumam frequentar até aí no bairro de vocês, com o nome dos lanches e os preços. E também tem a tábua de Pitágoras, não é? Que é uma tabela que tem em quase todos os livros do EMAI. Com certeza você, que é aluno do 5º ano, super esperto e sabido, já percebeu qual é o objetivo da aula de hoje. Exato! A nossa aula de hoje tem como objetivo, né, analisar os dados e analisar e interpretar os dados estatísticos apresentados em uma tabela de dupla entrada. Então, eu vou ter aqui, né, 2 colunas depois. E do que são esses dados? Eles são referentes a uma enquete, a uma pesquisa que foi feita com alunos como você, tá? Lá da escola pública, onde eu leciono, para eles ali interagiram e vocês vão conhecer aqui a produção dessa tabela. E ao final, nós vamos perceber a importância de analisar a tabela para produzir pequenos textos, tá certo? Com o objetivo de sintetizar aí as informações e a leitura que eu posso fazer da minha tabela. Então, como eu falei para vocês que tinha tudo a ver, então, viagem ao espaço e matemática, sim, nós vamos interpretar agora os dados dessa tabela, mas antes vocês vão conhecer como foi que essa tabela foi criada, né? Da onde surgiu essa ideia? Vamos lá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe aqui um relato, né, do que aconteceu, do que deu origem à tabela que vocês vão analisar hoje. As crianças da escola pública EE Professor Reducino de Oliveira Lara leram a notícia de uma menina chamada Alissa, que tem 18 anos e está sendo treinada pela NASA para ser astronauta. As crianças se encantaram ao descobrirem que a menina terá a missão de coletar dados de Marte e estudar o meio ambiente do planeta, avaliando as possibilidades de uma possível colonização. Também descobriram que, se tudo der certo, a astronauta será enviada para o planeta vermelho em 2023. As crianças acharam interessante o fato de a missão levar cerca de 3 anos para acontecer, pois a astronauta levará 6 meses para chegar ao planeta vermelho, ficará por lá uns 18 meses e levará outros 9 meses para retornar para o nosso planeta. Por fim, ficaram contentes ao descobrirem que a menina sonhava em ser astronauta desde pequena, quando viu pela TV um desenho infantil. Então, foi a leitura dessa notícia que trouxe a ideia, tá certo? Para produzir a enquete que vocês vão conhecer agora. Eu, por exemplo, desde pequena, adoro o espaço, né? Esse universo, os planetas, as estrelas, os astros todos, né? Então, vocês vão conhecer agora. Qual foi a pergunta? E olha, uma dica, eu fiz essa enquete especialmente para a aula de hoje e todo mundo respondeu por WhatsApp. Então, já fica a dica para você. Você aí de casa pode também construir a sua tabela. Vamos ver? Qual foi a pergunta? Caso você fosse a
ou o astronauta, e se fosse possível escolher, para qual planeta você iria em missão espacial? Uma coisa muito importante, pessoal, é que eles tinham aqui, olha, uma regra. Cada criança só podia votar em um planeta. Isso faz toda a diferença para os nossos dados, tá certo? Para a interpretação desses resultados, ok? Então, conheçam aqui a tabela, tá? Uma coisa importantíssima da gente prestar atenção é que a minha tabela, ela é formada por linhas e colunas, ok? Nesse caso, como eu disse para vocês, deixa eu apagar aqui, ó, que marcou. Nesse caso, como eu disse para vocês, né, a gente tem aí, depois dos meus descritores, 2 colunas, ok? Então, isso é importantíssimo. Guarda essa informação, ok? Linhas e colunas. Essa é a estrutura de uma tabela. Vamos conhecer outros elementos que tem nessa tabela? Então, olha lá, importantíssimo, pessoal, o título. Nesse caso, olha o título que nós demos para essa tabela. Planetas escolhidos para uma missão espacial. Por que é importante um título? Para que quem leia o título já perceba quais serão as possíveis informações e dados que vão encontrar nessa tabela, ok? Outra coisa, aqui, como eu havia dito, né, nós temos os planetas, que são os nossos descritores. Como a enquete foi para qual planeta eles viajariam e se fosse possível, né, escolher qualquer um, aqui nos meus descritores eu tenho o quê? O nome de cada um dos planetas. Mas você, aí em casa, você pode fazer uma tabela, por exemplo, a partir de uma enquete dos times preferidos da sua família ou dos games que estão na moda e na atualidade, que seus amigos mais gostam, ou das brincadeiras favoritas sua, né, e dos demais colegas da sua sala. Manda uma mensagem de WhatsApp, façam aí, não é, as tabelas de vocês. O que vai mudar é esse descritor. Agora, olha o que eu tenho. Uma segunda, olha só, a minha próxima coluna é do voto das meninas e na sequência dos meninos. Nesse caso, é uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque se eu quisesse, por exemplo, eu poderia ter feito uma tabela simples. E o que eu faria? Eu juntaria o total aqui dos votos de cada um dos planetas. Então, eu só teria aqui uma única tabela, uma única coluna nessa minha tabela. E seria uma tabela simples, ok? E outra coisa importantíssima. Reparem, a fonte. De onde saíram esses dados? Nesse caso, vamos ler, olha, fonte, alunos do 4º ano da Escola Estadual Professor Reducino de Oliveira Lara. Lembrando que aqui eu poderia inclusive especificar 4º ano A ou B, mas como eu precisava e eu queria um número certinho de votos para a nossa tabela, eu acabei pegando votos de outra sala que não só a minha, ok? Então, olhando para essa tabela, como eu disse para vocês, nós precisamos ler e interpretar esses dados, não é mesmo? Então, percebam, se eu quisesse, por exemplo, ir lá no EMAI de vocês, sempre tem, ou mesmo nas provas do SARESP, AAPs, sempre tem tabelas para serem analisadas. E como eu faço essa análise? Se eu perguntasse, por exemplo, eu quero saber quantos votos teve o planeta Marte. Se eu quero saber no total, eu vou aqui no meu descritor, encontro Marte, e aí eu vou cruzar a minha informação, linha de Marte com a coluna, nesse caso, das meninas, somando ao total de votos dos meninos. Então, se eu quiser saber no total quantas crianças escolheram ir para Marte, nesse caso, eu tenho 6 votos no total. Ok?
eu posso ir mudando e variando a minha leitura dos dados. O importante é sempre eu fazer isso. Eu vou apagar aqui para eu fazer uma próxima... Ops! Gente, sempre acontece, não é? Porque ao vivo e novas tecnologias são os desafios aí que nós temos. Que bom, não está apagado. Apagou. São os desafios que nós temos. Até para vocês verem, né, não é mesmo? Que todos nós estamos sendo desafiados neste momento. Então, reparem, se eu modificar a minha pergunta, né, e eu quiser, por exemplo, saber, quantos votos já sei. Se eu quiser saber quantos meninos tem nessa turma, o que eu faço? Nesse caso, eu preciso olhar a minha coluna inteira de meninos e somar, juntar cada um desses votos, não é? Mas eu posso ir variando a forma que eu vou fazendo essa minha leitura. E, com certeza, você aí de casa, né? Eu já convido que logo mais nós vamos começar, a partir do próximo slide, com as interações. Então, prestem muita atenção, porque eu trouxe para nós analisarmos, tá certo? Algumas informações num jogo que eu chamei de verdadeiro ou falso, correto ou incorreto. Vocês aí podem pensar em nomes certo ou errado, tá bom? Então, vamos lá. A partir dessa leitura da tabela, lembrando que eu sempre vou cruzar as minhas informações entre o que eu tenho aqui nos meus descritores e nas colunas, ok? Se for menina, coluna das meninas, se for menino, coluna dos meninos, e se eu quiser saber o total de votos daquele planeta, eu vou para a minha linha inteira, juntando as duas colunas, combinado? Então, vamos lá. Vamos ler aí. O planeta com maior número de votos para uma missão espacial entre as meninas foi Júpiter. Será que esta minha análise dos dados, a partir desta tabela, ela está correta ou incorreta? Ela está correta? Espera um pouco mais. Ela está correta. Como essa era para a gente ir fazendo juntos, não é? Eu já antecipei aí, só que a partir das próximas eu vou sempre dando um tempinho para que você aí de casa possa olhar a tabela, analisar a informação e verificar se aquela conclusão, não é, que está colocada aqui, se ela é certa ou errada, correta ou incorreta, verdadeira ou falsa. Combinado? Então, vamos agora para a próxima e o desafio está com vocês. Vamos lá. Nenhuma criança escolheu fazer uma viagem espacial para Netuno. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem se esta afirmação, esta conclusão dos meus dados, se ela é correta ou incorreta. Combinado? Enquanto isso, vou beber uma água. Ai, que fofo. Então, olha, eu tenho certeza que você aí de casa já está levantando a mão e muita gente já está escrevendo, porque eu estou olhando aqui do lado o chat, como o Rodrigo já contou para vocês, a gente tem aqui ao vivo as informações do chat e vocês aí escrevendo. Vamos verificar se você acertou e olha, ao final eu quero que você, nós temos ainda mais 4, essa e mais 4. Eu quero que ao final você depois diga quantas você conseguiu, que outras observações, que outras análises você conseguiu fazer a partir dessa tabela. Vamos conferir? Tem um monte de gente dizendo ali, olha, que está, vamos olhar? Correta, muito bem. Como eu sei disso? Olha só, eu vou para Netuno e eu verifico. De fato, nenhuma criança escolheu ir para Netuno.
E claro, você deve estar aí se perguntando, mas será que seria possível? Já fica aí de dica para você fazer uma pesquisa sobre os planetas e verificar para qual deles seria mais possível ou não uma viagem. Vamos para a segunda questão. Nenhuma menina escolheu fazer uma viagem espacial para Vênus. Será que essa informação está correta ou incorreta? Verdadeira ou falsa? Pensem aí. Amo Netuno. Então, pessoal, olha só, eu tô vendo ali todo mundo do chat mandando aí as suas respostas, muito bacana. E vamos verificar se é verdadeira ou falsa? Olha lá, reparem, nenhuma menina escolheu fazer a viagem espacial para Vênus. Aonde eu vou agora? Eu vou nos meus descritores, encontro Vênus e verifico na coluna das meninas. Então, a linha de Vênus para a coluna das meninas. Cruzamento da informação. De fato, está errada, incorreta. E, às vezes, é um equívoco que a gente acaba cometendo, não é? Olhando desapercebidamente e confunde aí uma das duas colunas por ser uma tabela de dupla entrada. Muito bem para você que acertou. E sem problema algum, se você de repente também trocou e confundiu, fica aí de atenção para não errar numa próxima vez, combinado? Então, vamos para a próxima. O planeta que obteve a mesma quantidade de votos entre meninos e meninas foi Mercúrio. Será que é uma análise correta, incorreta, verdadeira, falsa? Uns segundinhos aí para vocês pensarem sobre isso. Ah, tem isso aqui. Então, vamos lá? Analisando, o planeta que teve a mesma quantidade entre meninos e meninas foi Mercúrio. Vamos localizar Mercúrio, tá? Será que está correto? Cruzando aqui a minha linha com a minha coluna, eu tenho 0 meninas e 3 meninos. Então, a resposta estava incorreta. Muito bem. Próximo. O planeta com menor quantidade de votos para uma missão espacial entre os meninos foi Urano. Alguns segundinhos aí para vocês pensarem se é verdadeira ou falsa, certa ou errada. Combinado? Fake. Então, vamos lá, que eu acho que agora vocês já estão bem rapidinhos aí, afinal, galerinha do 5º ano é sempre incrível. Vamos ver, o planeta com a menor quantidade de votos para uma missão espacial foi Urano. Vamos olhar, nesse caso, eu preciso analisar o total de todos. Então, por exemplo, para Mercúrio, eu tive 3. Para Vênus, também 3 no total. Para Marte, eu tive 6. Para Júpiter, 9. Para Saturno, 6. Para Urano, 6 também. E para Netuno, 0. Isso significa que está, de fato, né, correta. Próximo. Participaram dessa enquete 32 crianças no total. O que eu preciso analisar em relação a essa informação?
Agora vale aquela dica que eu tinha dito para vocês, que se eu quero saber quantos meninos votaram ou quantas meninas, eu preciso olhar para a tabela como um todo. Alguns segundinhos aí. Analisem. Falso, eu fiz a conta. Então, pessoal, vamos lá? Uma estratégia, claro que você aí de casa tem as suas estratégias, mas uma estratégia para a gente pensar rapidamente e conseguir fazer a soma é usar, por exemplo, as parcelas de 10. Como eu faço isso? Eu já sei que, por exemplo, 3 mais 3 dá 6. Qual é, a outra quantidade que eu preciso para uma parcela de 10? O 4. Juntei esses dois e eu obtenho 10. Olha só, aqui eu já tenho 6 inteiro, mais 4, outra parcela de 10. E do outro lado, nos meninos, o que eu posso observar? Que rapidamente eu obtenho 9. 3 mais 3 mais 3, 9. Só me falta 1, ou basta acrescentar 1, para eu ter a minha parcela de 10. Juntando com esses dois, eu tenho 12. 10, 20, 32. A resposta está correta. Muito bom. Então, pessoal, nossa aula já está chegando ao fim. Temos aí um minutinho só para recapitular, para a gente perceber que, e eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula, tá certo? Que muitas coisas podem inspirar a construção de uma tabela, né? Muitas coisas, quaisquer ideias que eu tenho, pode ser o time de futebol, como eu falei, os games, para inspirar a construção de uma tabela. É muito importante vocês organizarem de uma forma correta essa tabela, para que depois possa ser feita a leitura e a análise desses dados. E também a produção dessas sínteses de conclusões dos dados da minha tabela, que foi o que a gente fez nesse verdadeiro ou falso, certo ou errado, tá? E olha, o oráculo está aqui dizendo que só falta um minutinho. Eu espero de fato, depois deem aí os feedbacks de vocês, porque a gente consegue ver aqui no chat quantas vocês acertaram, nesse desafio aí do verdadeiro ou falso. E eu brinco aqui, que é o que eu adoro fazer também na sala de aula, que eu vou deixar uma tarefa para os estudantes. Produzam aí na casa de vocês a sua própria tarefa, a sua própria tabela. Como? Faça uma pesquisa, leia uma notícia, junte as informações, pesquise, organize os dados, tá certo? Coloque os seus descritores. Se vai fazer dos games, peguem aí os games preferidos, manda mensagem de WhatsApp para os seus amigos e construa a sua tabela. Combinado? Foi um prazer estar com vocês. Um enorme beijo e até outro dia. Obrigada! Está na hora do Enigma da Minhoca, um jogo de perguntas e respostas. Esse jogo funciona assim. Eu faço uma pergunta e vocês têm um tempo para pensar. Vamos ao enigma de hoje. O nome da capital do Brasil é A. Rio de Janeiro,